É um prazer estar com vocês, amados irmãos. É mais uma atualização profética. Que Deus possa abençoar a todos nós. Ontem, na atualização, nós vimos o que está acontecendo no mundo. Como os rios da Europa estão se secando. Estão descobrindo navios afundados na Segunda Guerra Mundial, nos grandes rios europeus, queridos. As pedras da fome, que foram escritas há muito tempo, que foram afundadas nos rios para alertar a humanidade dos perigos da fome e da seca, estão sendo redescobertos agora. A situação é terrível. Vimos também que, de acordo com os novos estudos científicos, ainda que a humanidade reduza os gases de efeito estufa, a situação não vai melhorar, não. Vimos aqui, amados irmãos, só para lembrar. Aqui está. Onda de calor recorde na Europa será a norma até 2035, mostra o estudo. Aqui também, ondas de calor perigosas pelo menos triplicarão em todo o mundo até 2100, diz o estudo. Se os dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, diz Jesus. Mas por amor aos eleitos, tais dias serão abreviados. Amém? Amém. Agora, nós terminamos dizendo o seguinte. Se os cientistas afirmam isto, se os grandes homens intelectuais do mundo dizem isto, o que é que nós podemos esperar da humanidade? O que é que nós podemos esperar das pessoas? Senão um clamor pela intervenção divina. Os próprios cientistas dizem que a situação não vai melhorar. As pessoas só podem clamar por uma intervenção divina, queridos irmãos. Sim, é isso mesmo. Vemos aqui. Se você pensou que as ondas de calor deste verão eram ruins, um novo estudo traz algumas notícias perturbadoras sobre o calor perigoso no futuro. Sim, está aqui. Estão abrindo o jogo. Eles dizem, à medida que as temperaturas globais aumentam, as pessoas nos trópicos, incluindo lugares como a Índia e a região africana do Sahel, provavelmente enfrentarão condições perigosamente quentes quase diariamente até o final do século. É dito aqui, é dito. Mesmo que o mundo reduza suas emissões de gases de efeito estufa, mostra um novo estudo científico. Volta à pergunta. Se os cientistas dizem isso, o que é que podemos esperar se não um pedido, um clamor da humanidade por uma intervenção divina para resolver a situação, queridos irmãos? Sim, é neste ponto que nós estamos. Agora vejamos aqui, 24 de agosto de 2022. Deus está punindo os Estados Unidos da América? É uma pergunta. Deste site, The Jerusalem Post. O mesmo site que apareceu há pouco tempo atrás dizendo, no futuro, estão vendo é o mesmo site, The Jerusalem Post. No futuro, toda a humanidade celebrará o Shabat. Então já devem estar imaginando para onde que tende este assunto. Voltamos, eles dizem, Deus está punindo os Estados Unidos da América? É um desafio para mim acreditar que a série de pragas que se abateram sobre os Estados Unidos da América ultimamente não fazem parte de algum plano mestre celestial. Está dizendo o autor do artigo que é difícil não acreditar que as coisas que estão sucedendo na América em especial nos últimos anos não seja algo celestial, não seja algo divino trazido por Deus. Temos aqui outro site dizendo, Deus está punindo os Estados Unidos da América? Sim, 29 de agosto de 2022. Mas isto não é tão novo assim. Estas palavras não são tão novas assim. Vimos já há pouco tempo atrás, no ano passado, por exemplo. Este artigo dizia, a América está sendo punida por Deus. É dito, em tudo isto, eu tiro esta conclusão. Deus está trazendo julgamento sobre este país, puro e simples. Para um país que foi fundado em princípios cristãos, eles dizem, leia as cartas estaduais de 13 colônias. E agora virou as costas para Deus. É fácil de ver. A América
foi fundada sob o cristianismo. Virou as costas para Deus. Como resultado, Deus está punindo a nação. Então, temos que voltar para Deus. A América tem que voltar para Deus. Continua. Deus tenha misericórdia de nós. E eu oro por um reavivamento, pois essa é a única solução para este enorme problema que enfrentamos. Posso concordar com isso, claramente. Queridos irmãos, o reavivamento, a mudança de vida é a solução para todo o problema do pecado e suas consequências. Mas a pergunta que fica aí, em que vai consistir este reavivamento na América? Em que vai implicar este reavivamento na América no contexto dos juízos que estarão caindo sobre a terra? Amados irmãos, vemos aqui The Jesuit Post. Os jesuítas agora falando. Deus está nos punindo, mas isto foi de 2020. Só quero vos mostrar. Os jesuítas perguntando, Deus está nos punindo? Outra aqui, amados irmãos. Deus está julgando a América? Estão percebendo que isto está sendo falado já há bom tempo. Está chegando ao clímax agora. Porque a situação está se tornando cada dia mais dramática. As pessoas estão percebendo que precisam voltar para Deus, amados irmãos. Vamos ler agora este artigo. Vamos ler todo ele, porque é super interessante o que é que eles dizem aqui. The Jerusalem Post é dito: eu certamente não sou de ousar presumir saber o que se passa na mente do Deus em que acredito, e considero um pouco arrogante seguir esse caminho. No entanto, correndo o risco de ser rotulado de velho tolo, é um desafio para mim acreditar que a série de pragas que se abateram sobre os Estados Unidos da América ultimamente não fazem parte de algum plano mestre celestial. Ele está disposto a ser taxado de ridículo, mas ele diz, não é possível que as coisas que estejam acontecendo ultimamente na América não sejam um plano de Deus. Continuamos. Veja aqui o subtítulo. O clima catastrófico nos Estados Unidos da América. Os desastres na América. Depois, há o clima, diz ele. Em média, os Estados Unidos da América experimentam menos de 1.500 tornados por ano. Até junho deste ano, já houve 940 tornados relatados lá, o que significa que o país está a caminho de ver 2.000 ou mais, um aumento de 33 ano a ano. Continuamos. As notícias noturnas dos Estados Unidos da América nos últimos meses mostram dezenas de milhões de pessoas sob risco climático extremo todos os dias. Muitas vezes em 3 áreas diferentes do país simultaneamente. No oeste, um longo período de seca vem secando os reservatórios e gerando grandes incêndios florestais. As estatísticas desta agência aqui mostram que em 5 de julho, 34.478 incêndios já queimaram 4.582.301 acres. Queridos irmãos, isso está acima da média de 10 anos de 27.346 incêndios e 2 vezes a média de 2.026.917 acres queimados. O estranho é que muito pouco disso ocorre ao norte dos Estados Unidos, no Canadá, ou ao sul, no México. Tudo parece estar centrado aonde? Nos Estados Unidos da América. Sim, o Satanás tem um plano com os Estados Unidos da América. É normal que a maior parte das pragas do mundo aconteçam lá. Sim, ele tem que provocar os Estados Unidos da América para ter uma reação. Lemos aqui, amados irmãos. Além disso, nem mencionei o coronavírus, que ainda está conosco. São pragas essas que estão caindo na América. E a pergunta que fica, Deus está punindo a América? Continua. Por quê? Por que é tão ruim e por que, exceto o corona, apenas está acontecendo nos Estados Unidos da América? Ele diz, se aceitarmos o conceito religioso
de que tudo o que acontece no mundo faz parte do plano de Deus para o mundo, e nem todos aceitam isso, com certeza. Ele diz, é possível postular que Deus tinha um plano para os Estados Unidos da América. Afinal, foi Abraham Lincoln quem opinou, em 1865, que a América era o povo quase escolhido, colocando a questão da fé e a existência de um plano celestial para os Estados Unidos da América diretamente na cultura da América pós-guerra civil. A América é um país especial para Deus, dizem eles. Sim, de acordo com a profecia bíblica, a segunda besta que surge da terra são os Estados Unidos da América, queridos irmãos. Sim, que parece cordeiro, mas um dia vai falar como o dragão. Sim, ele está correto. Ele diz, se alguém aceita a construção de Deus, então, durante os 70 anos após a Segunda Guerra Mundial, a América continuou a realizar seu plano, criando uma ordem no mundo que nunca existiu antes. E a vida era boa naquele tempo. Mas agora ele diz, no entanto, nunca houve um momento na história pós-guerra civil como agora, em que os Estados Unidos da América estiveram tão quebrados, onde tantas coisas parecem estar dando errado simultaneamente e onde a liderança política parece impotente para lidar com tudo isso. Estão dizendo, este é um momento ímpar na história da América, que tudo está dando errado. E a pergunta que fica aí, Deus está punindo a América? O que a América tem que fazer para voltar para Deus? Continua. É quase como se Deus estivesse agora expressando desagrado com seu servo, os Estados Unidos da América, pelo curso que tomou. A esperança, é claro, é que em algum momento a liderança política haja em conjunto e encontre uma maneira de resolver a miríade de problemas que o país está enfrentando atualmente. No entanto, se aceitarmos que isso talvez seja uma manifestação do desapontamento de Deus com os Estados Unidos da América, talvez a nação deva se voltar para Deus e orar por um retorno à normalidade. Bonito, maravilhoso, maravilhoso. Mas a pergunta é, o que implica a nação americana voltar para Deus? O que isso vai implicar, amados irmãos? Continua. Quando os americanos recorrem à oração em crise, não seria a primeira vez na história que a oração era invocada em nome de um país. Precisamos apenas seguir a liderança da última pessoa que qualquer um de nós esperaria que se voltasse para a oração. E veja o exemplo do general George Patton Jr., que foi chefe do terceiro exército dos Estados Unidos da América na Europa na Segunda Guerra Mundial. O que este homem, George Patton Jr., fez como chefe do terceiro exército na Segunda Guerra Mundial na Europa? Vemos aqui. Em dezembro de 1944, neblina, nuvens, chuva e neve sobre a Europa estavam dificultando os esforços de guerra nos Estados Unidos da América. Um frustrado Patton, que foi esse general, entrou em contato com o capelão James O'Neill, um padre católico. Estão vendo propaganda agora? Estão vendo a propaganda? Um padre católico, e pediu uma oração pelo bom tempo que melhoraria as chances de vitória na batalha. Na presença de Patton, havia apenas uma resposta que o capelão podia oferecer. A resposta foi, sim, senhor, vamos orar. Queridos, o capelão escreveu esta oração, que foi então distribuída aos 275 mil soldados do terceiro exército, junto com uma saudação de Natal, que dizia: Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, humildemente vos suplicamos, por vossa grande bondade, para conter essas chuvas imoderadas com as quais tivemos que lutar. Conceda-nos bom tempo para a batalha. Graciosamente ouça-nos como soldados que clamam a Ti, para que, armados com Teu poder,
possamos avançar de vitória em vitória, esmagar a opressão da maldade de nossos inimigos e estabelecer tua justiça entre homens e nações. Esta foi a oração deste padre católico. Agora veja, o resultado? O tempo melhorou nos 6 dias seguintes e as forças aliadas de Patton foram vitoriosas, derrotando o exército alemão. Agora ele diz, talvez, apenas talvez, este seja o outro momento da história em que a civilização precisa de uma intervenção das forças imoderadas que nos assediam. Quando a esperança o iludiu, esse general Patton, o cínico endurecido pela batalha, pediu às suas tropas que se voltassem para uma força superior. O que ele disse mais tarde sobre pessoas em tal dilema é digno de nota. O que ele disse? Observe o que as pessoas são cínicas e muitas vezes pode-se descobrir o que lhes falta. Talvez tenha chegado a hora de todos enterrarem o cinismo e olharem para onde? Para cima. Certamente não há desvantagem em fazê-lo, em olhar para cima, embora haja toda a possibilidade de que nossas orações sejam respondidas. Meus queridos irmãos, não sei se vocês compreenderam isto, mas o que eles estão dizendo é: chegou o momento da América orar. Chegou o momento dos cínicos americanos pararem e pensarem: estamos mal aqui. Só pode haver uma intervenção divina. Temos que buscar a Deus para solucionar as miríades de problemas que assolam a América. Sim. Lemos aqui o grande conflito, página 590. Estas visitações, estes desastres, estas calamidades, estas punições devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus, que Deus está zangado, que Deus está furioso, que Deus está punindo pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Mais um texto aqui. Satanás dá a sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo, tensionando aplacar a ira de Deus, tensionando aplacar a ira de um Deus furioso que está punindo a nação. Esses homens influentes fazem leis, impondo a observância do domingo. Meus queridos irmãos, é aqui onde nós estamos agora. Quanto tempo vai levar para que isto aconteça? Eu não sei. A verdade é que nós estamos vivendo nos últimos dias do grande conflito entre o bem e o mal. E é momento de nós nos posicionarmos ao lado do bem, ao lado da verdade. Amado irmão, venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus, por estas revelações do tempo em que vivemos. Sabemos, ó Pai, que o inimigo é quem traz as calamidades, assim como trouxe para Jó. E ele atribui a si essas calamidades. Nós sabemos muito bem quem está tramando essas coisas é Satanás, com os seus objetivos, levar o mundo à falsa adoração. Senhor, nós queremos estar do seu lado. Abençoa-nos, cuida-nos nestes momentos difíceis. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje teremos mais ainda 2 atualizações. Não perca, que serão muito importantes. Até breve.